Nós estamos com um convidado muito especial hoje, deputado distrital do DF, alvo de uma violência absurda no Carnaval. Fábio Félix é um parlamentar que se destaca, filiado ao PSOL, que, como o nosso colega Guga Noblat descreveu aqui, PM marrento e covarde, joga spray de pimenta em folião no DF. Só não contava que fosse o deputado distrital Fábio Félix, que de imediato lhe deu voz de prisão. Inclusive, esse triste incidente virou música, está circulando nas redes sociais. Vamos ver o que aconteceu no Carnaval. Vamos lá. Fala, Fábio está no comando aqui. Ele é deputado distrital. Não só que o presidente da comissão, eu vou dar voz de prisão a ele. Não dá voz, faz o que quiser. Vou dar voz de prisão para a quinta DP agora e o senhor vai ser preso por desacato à autoridade. Faça que quiser, mas sai. Eu quero saber quem está no comando, gente. Ele é deputado distrital, o senhor acabou de jogar spray na cara dele. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Nós estamos aqui para dialogar sobre a situação que aconteceu. Eu acabei de levar um experimento da pior forma possível, desrespeitosa, agressiva, violenta de um policial sob seu comando aqui nesse momento. Nós vamos denunciar nesse momento a coronel Ana Paula. Encontrei com ela ontem, inclusive no bloco. Ela veio falar, estava tudo bem. Eu falei, está tudo ótimo. Assim, arrogância, o senhor está me tratando, está equivocado. Fique à vontade, deputado, vai lá. Tem que tratar agora não toque no policial, porque o senhor ele boa tarde. Eu quero ver se só vai começar com a polícia aqui. Eu não vou conversar com quem é violento e agressivo. Eu vou conversar com a comandante geral. Voz de prisão, spray de pimenta, violência em pleno Carnaval. Fábio Félix, eu tenho uma única pergunta. Afinal de contas, o que aconteceu depois desse vídeo de 2 minutos, quase 3 minutos? Agradeço de coração por você ter topado essa entrevista aqui na Folha TV. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite para quem está assistindo a gente, né? Assim, um episódio lamentável, né? No Carnaval, ninguém espera que esse tipo de violência aconteça, especialmente algo desferido aí diretamente no meu rosto. Eu estou na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa há 7 anos e 2 meses, desde que fui eleito deputado distrital, e obviamente é muito mais difícil quando você, além de ser uma pessoa que defende direitos humanos, você é a vítima de uma violência gratuita como essa, né? Então, naquele momento, a gente buscava informações sobre as coordenadoras do bloco. Eu cheguei, elas já tinham sido levadas, então a gente não sabia exatamente para onde, não tinha as informações, e a gente teve uma dificuldade muito grande de coletar as informações pela forma como a gente vinha sendo e foi tratado pela polícia naquele contexto. De fato, a gente foi para a quinta DP depois, né, e fiz o registro da ocorrência, foi instalado um inquérito policial militar que vai investigar a conduta do policial. Mas não é um episódio que a gente sai satisfeito, né? Não sou nem herói e também não sou algoz, né? Acho que primeiro você é vítima de uma violência física, né? Porque o spray diretamente no rosto está fora, inclusive da técnica e do protocolo policial. Mas, para além disso, também fui vítima depois de uma campanha de desinformação nas redes, né? Uma campanha muito violenta por parte de um setor ali da polícia, da polícia e da extrema-direita, né? Publicando as versões deles, né? Porque me parece que hoje pouco importa os fatos, as versões acabam tendo muito mais força. As versões que vão se consolidando. Então, vamos esperar aí o inquérito policial militar, e a gente continua muito forte no nosso compromisso, com firmeza,
em defesa dos direitos humanos e que esse tipo de violência não aconteça, né, para que também a cultura seja respeitada e para que as instituições respeitem as pessoas, né, e possam ter um tratamento minimamente igualitário, cordial, cordato, correto com as pessoas. Acho que essa tem que ser a nossa prática sempre. E essa tem sido e sempre foi a minha prática. Te impressionou assim que aconteceu a agressão, depois de vocês foram para a delegacia, já estava circulando fake news? Me impressionou a quantidade de mentiras, né? Primeiro, falando que eu fui defender pessoas relacionadas ao tráfico de drogas, depois que eu Chegou tentei... nesse ponto? Chegou. Depois que eu tentei intervir numa operação policial, sendo que quando a gente chegou não tinha operação nenhuma montada, né? Que eu tentei impedir prisões. Então foram vários tipos de fake news e desinformação difundidas. Então me impressionou na delegacia, me impressionou depois, na quarta-feira também, que foi na segunda, né? Na quarta-feira muita desinformação, muita coisa contada depois e isso me impressionou bastante, né? A quantidade de mentiras e desinformação difundida depois do episódio, né? Então, isso é algo que a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma rede de difamação montada o tempo inteiro para desqualificar pessoas, independente daquilo que de fato aconteceu. Fábio, eles deram alguma justificativa para jogar spray de pimenta? Porque o vídeo ele já começa ali no momento que você leva a agressão. Eles baforam aquele gás, aquele spray de pimenta, e imediatamente você primeiro se identifica como deputado distrital e pede a prisão do comandante daquele grupo, né? Não, na verdade não do comandante, mas eu peço a identificação e falo que vou dar a voz de prisão ao policial que desferiu ali tá. Sim. o gás contra mim, né? Então não é o comandante. Eu falo que quero falar com o comandante da área, né, sobre a situação, que é o capitão que aparece aí logo em seguida. E depois que tudo acontece, que a violência acontece, ele me chama para conversar, porque antes disso a gente tentava uma aproximação com ele para entender o que tinha acontecido com as coordenadoras do bloco. Então é bom dizer para as pessoas que eu não estava no bloco naquele momento. Eu cheguei no bloco depois das prisões tinham sido efetuadas, e quando eu cheguei no bloco as pessoas estavam muito preocupadas com as coordenadoras, né? As coordenadoras do bloco, que são mulheres LGBTs, é um bloco LGBT, o Rebu, e uma delas, a Daisy Hansa, que é uma amiga e uma ativista importante da cidade, em defesa dos direitos humanos, da cultura. E eu chego naquele contexto, né? As pessoas buscando, querendo saber mais informação de para onde elas tinham sido levadas, como é que estava o contexto ali, né? Da situação que tinha ocorrido. Então, eu não tive nenhum envolvimento na cena anterior, né? Quando elas foram levadas, quando os meninos foram levados. Então, a minha entrada foi ali, para buscar informações, e ali eu já fui tratado de forma muito truculenta, violenta, por esse policial, que não queria dizer nem quem era, que estava no comando da área, e depois, rapidamente, foi uma coisa de 5 minutos, ele já jogou o spray de pimenta na minha cara. Ou aquele produto, né, que eu não sei exatamente o que é, mas aquele produto na minha cara. Então, assim, algo desproporcional, né, dado o contexto da conversa e a forma como a gente vinha dialogando ali. E justo você, né, Fábio? Aliás, isso não deve acontecer com ninguém, é uma abordagem completamente irregular, mas você que tem feito um combate importantíssimo contra os golpistas, inclusive na CPI do golpe no distrital dentro da Câmara, né? Você que tem ajudado, na verdade, na investigações de criminosos, né? É uma coisa que eles ficam tentando colocar essa pecha em nós da esquerda, né? Que nós somos antipolícia, que nós somos necessariamente antipunitivistas, sendo que muito do que aconteceu em Brasília e no DF foi por leniência das forças de segurança, né? Aquele dia fatídico do 8 de janeiro, né? A partir da apuração, inclusive, feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ficou muito claro, né, que houve equívocos de comando, né? Existem vários coronéis da Polícia Militar que estão até hoje presos, né? O ex-secretário de Segurança Pública do DF, o ex-comandante-geral e outros comandantes que foram investigados, depois condenados por tentativa de golpe de Estado. Então, acho que há um contexto de fragilização naquele momento da polícia. Participei da investigação na CPI, sou um dos denunciantes permanentes do processo de golpismo que o país viveu, que isso não pode se repetir. Denuncio os casos que chegam para nós na Comissão de Direitos Humanos
de violência policial, uso desproporcional da força, né? A gente sabe que isso é algo que acontece recorrentemente na cidade, no Brasil inteiro, né? E eu vejo como muito importante que haja controle social democrático das instituições. De todos os serviços públicos é importante que haja, e também das polícias, né? Porque nós estamos falando do braço, da Força Armada do Estado, que tem que agir para enfrentar a criminalidade, tem que agir com prerrogativas de segurança pública, isso é fundamental, mas, obviamente, tem que andar dentro da lei para que a população se sinta confiante, né, em relação ao papel que as instituições cumprem, especialmente as polícias. Então, essa sempre foi uma defesa. Sou autor da lei que trata das câmeras corporais no DF, né, defendemos as câmeras corporais. Essa história, por exemplo, seria muito melhor contada com as câmeras corporais ali colocadas, a gente saberia, né, essa história com começo, meio e fim, né, com muito mais critérios, né, e Sim. Isso hoje é uma dificuldade que nós temos, né, as informações são fatiadas, né, desse processo de... as informações são fatiadas desse processo de captação de diferentes câmeras, né, então isso é um problema, isso é uma questão, então nos preocupa muito, né, que a violência muitas vezes seja relativizada, né, porque é importante que esse controle social aconteça, que as instituições punam, né, eventuais excessos, isso é algo que eu acho que seja muito importante. E, obviamente, que um caso como esse, ele traz à tona essa discussão, né, com muita força, então, no Carnaval, pela ausência de pautas também, isso acaba tomando uma dimensão até maior do que... enorme, né? E também a desinformação, né? Porque a gente está falando de instituições muito fechadas, né? E que tem uma repercussão nacional, estão no Brasil inteiro. Então elas vão estimulando aquele nível alto de desinformação, né? E tentando se proteger. É uma forma de se blindar também, né? Então eu sempre tive, inclusive, é bom dizer isso, apesar de todas as dificuldades, uma relação institucional com a Polícia Militar aqui no DF, muito respeitosa na negociação de manifestações, de atividades culturais, né? E eu passei aí, nós estamos com muitos comandantes gerais, desde a primeira comandante geral em 2019, a Coronel Sheila, eu passei por diversos comandantes gerais e sempre tive um diálogo direto com esses comandantes da Polícia Militar. Então, eu creio que esse caso, infelizmente, óbvio, né, afeta a gente, porque é uma violência que a gente sofre e não quer sofrer num momento como o Carnaval, e aí depois isso vem acompanhado de ameaças, homofobia, né? E é muito triste que isso aconteça, e a gente tem que investigar, apurar e combater esse tipo de violência. Esse é meu compromisso. Sim. As polícias, elas têm esse comportamento, né, Fábio, justamente ali no Carnaval, em que a celebração LGBTQIAPN+, é uma resistência. Vão as forças de segurança ali inibir. Tem a questão também da briga política, né? Um momento de celebração também do nosso campo ideológico. E eles reprimem mesmo, né? É uma coisa de... nós já vivemos, Pedro, momentos muito difíceis no Carnaval de Brasília no passado, com cavalaria, com dispersões muito violentas, com spray de pimenta quase que naturalizado em todos os espaços, né? E a coisa melhorou nos últimos anos, né? Nós tivemos ali nos últimos 2 carnavais, os últimos 3, né? Porque esse caso que aconteceu comigo foi um caso ruim, mas a gente teve uma melhora geral de contexto da intervenção policial no Carnaval, né? Assim, nos últimos 2 carnavais, com pouquíssimos incidentes, nesse último Carnaval, menos incidentes. Esse incidente acabou sendo muito emblemático, tendo muita força, mas teve uma melhora da atuação da força policial, né, dentro dos carnavais. Eu acho que isso também tem a ver com o papel que os movimentos sociais, os movimentos culturais cumpriram, né, de demandar uma melhora, né, fiscalizar essa atuação, denunciar ao longo dos carnavais. Brasília já teve cenas vergonhosas de uso desproporcional e violento da força policial no Carnaval. Então, eu acho que a gente tinha sentido uma melhora, né, e eu acho que a temperatura desse caso mexeu muito com esse contexto no DF, e tem que gerar reflexão para que a gente não tenha isso sendo repetido. Óbvio que eu sendo a vítima, isso tem um peso muito maior para mim, mesmo ocupando esse lugar, mas que isso nos ajude a refletir sobre o contexto do uso proporcional da força e o respeito às pessoas que estão no movimento cultural ali, né? Que a gente precisa ter uma polícia sempre disposta ali a distensionar e não a aumentar, a escalar a temperatura, né?
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!